Nós vamos conversar agora com o Dr. José Mondelli, que é presidente de honra da Associação Brasileira de Medicina Orofacial. Dr. José Mondelli, nos últimos 50 anos, o senhor vivenciou muito de perto esse desejo da odontologia de atualizar o nome para medicina ou da boca, ou medicina bucomaxilofacial, ou até mesmo medicina orofacial. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa história. Quando foi fundada, quando a USP fundou a odontologia de Bauru, naquela época a USP tinha a intenção de interiorizar, porque a USP só existia em São Paulo. Então ela tinha a ideia de montar os campos do interior. E a primeira unidade do campus de Bauru foi a odontologia. E o primeiro diretor que iniciou o curso aqui em Bauru, da faculdade, em 1962, e eu estava presente porque eu fui contratado já no primeiro ano, como assistente da cadeira de materiais do professor de Horaci Fonterrada Vieira, de São Paulo. E o diretor que a USP indicou para Bauru era um professor de medicina, né, que ele trabalhava muito, né, com microbiologia e era um professor de cadeira básica. E ele tinha sido, antes de ser nomeado para Bauru como diretor, ele tinha sido diretor da odontologia da USP em São Paulo. Então, lá ele sentiu, como médico, ele era médico, os problemas de formação do cirurgião dentista. Então, eu comecei a minha carreira docente com essa filosofia. E fomos tentando, e várias vezes. Inclusive, em São Paulo, houve um movimento da Associação Odontológica de São Paulo, atual APCD, de mudar o nome, né? Ao invés de ser Associação Paulista de Cirurgião Dentista, já mudar para Associação Paulista de Odontologista, que dentista já não pegava bem, como a odontologia hoje também é restrita. E aí nós começamos a luta. Tivemos vários professores, inclusive um professor que era do Paraná, o professor do Paraná, que veio para São Paulo. Eles foram uns líderes para mudar o nome de odontologia para medicina estomatológica, ou medicina estomatológica. Era esse o termo. Então, vários profissionais de São Paulo, as lideranças, professor de Horaci Fonterrada Vieira, Paulo Artigas, Luiz Ferreira Martins, Pedro Américo Bastos, são todos profissionais reconhecidos. Nós tivemos também um cirurgião de São Paulo, esse cirurgião bucomaxilofacial, que faz cirurgia bucomaxilar, Dr. Oswaldo de Castro, que já na década de 50, e ele já fazia cirurgia de lábio leporino. Então, já era, assim, um avanço. E esse professor, ele foi para Bauru, ele fez uma demonstração lá para nós, os profissionais da Associação de Bauru, para odontologia, para a faculdade, e cirurgia de lábio leporino. E no dia que ele estava no hospital, porque nós arrumamos um hospital para ele fazer a cirurgia do lábio palatino, aconteceu um fato que eu gravei até hoje e nunca mais esqueci. Na hora que ele estava fazendo a cirurgia, estava um anestesiologista, que era médico. De repente, os dentistas todos paramentados assistindo a demonstração. Nesse momento, abre a porta do centro cirúrgico. Era o diretor do hospital, o médico. Ele olhou, falou o seguinte: se esse paciente morrer, acabou com a moral do cirurgião, de todos que estavam ali. Nunca mais eu esqueci isso. E sempre eu pus na cabeça que o dentista deveria ter não só capacidade técnica,
mas capacidade jurídica para poder assinar um atestado de óbito. Então, esse foi um dos, assim, um dos fatos, né, que sempre me motivava a lutar por isso. Agora, a história é o seguinte: no Brasil, o Brasil é o único país no mundo que o termo medicina não está na profissão. Em qualquer outro país, o camarada, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara se forma, ele é Doctor Dental Medicine. É só no Brasil que acontece isso. Por quê? A data histórica é a seguinte: em 1933, nós tínhamos um presidente da República, que era um presidente populista. E naquela época nós tínhamos um problema sério no Brasil, que era assistência odontológica e médica na zona rural. É um país continental, ninguém queria trabalhar no sítio, na fazenda, essa coisa, na zona rural. Então surgiu no Brasil, naquela época, a figura do prático licenciado. Ou seja, um técnico de laboratório, um protético que sabia fazer dentadura, então ele aprendia a dar anestesia, arrancar um dente. Então ele pegava uma maleta, ia na zona rural e fazia esse atendimento. Era um absurdo, mas era um mal necessário, entendeu? Era um mal necessário. E continuou. Aí surgiu a figura do prático licenciado. Então, o camarada que praticasse durante um ano, fazendo dentadura, fazendo prótese no interior, ou mesmo na zona suburbana, na cidade, ele fazia uma prova e conseguia o título de professor, de dentista prático licenciado. E aí começou a surgir muito prático licenciado. O que aconteceu? O prático licenciado, ele começou a fazer as atribuições do cirurgião dentista. Começou a trabalhar na cidade também. E o negócio começou a crescer. Então, o Getúlio Vargas, para salvar, né, a figura do prático licenciado, criou a figura do prático licenciado e desmembrou o curso. O curso de Medicina e Odontologia, na Universidade do Brasil, em 1933, era junto. Entendi. Era a mesma formação básica. Aí o Getúlio Vargas criou o curso de 3 anos para a odontologia. Foi a pior coisa que poderia acontecer para a odontologia. Foi a desgraça. Então, aí você passou a ser dentista, tratador de dente. Odontologia, a etimologia da palavra, o que quer dizer? Odontologia é tratamento dos dentes, tratamento dentário. E até hoje nós somos considerados técnicos. Então, vou repetir mais uma vez. O profissional que sai da faculdade hoje, com 4 anos de duração do curso, ele tem competência técnica, pode ter competência cirúrgica, ter o que for, mas não tem competência jurídica. Não temos status de Doctor Medicine. Tem muitos, assim, como é que chama? Esses planos de saúde. Às vezes um dentista que faz implante pede para o paciente, tira uma tomografia, então você vai lá no seu plano de saúde, pede para autorizar e tal. Chega lá, não, nós não aceitamos, tem que ser médico para assinar essa requisição. Então, o dentista está passando por isso. Então, já falei para o Antônio, já falei para todo mundo da harmonização facial. Enquanto não tivermos uma lei legal, nós não vamos ter essa competência. Em todos. Então, a minha ideia, o plano que está lá, o projeto de lei, prevê mudança de nomenclatura para medicina bucomaxilofacial ou orofacial. Então, o projeto lá prevê isso. Mudança de nomenclatura para medicina bucomaxilofacial ou orofacial, qualquer coisa, não interessa. Tem que ter medicina no nome. Duração do curso, 6 anos, mais 1 ano de residência. Entendeu? A mudança da estrutura curricular. Deixa eu também fazer um esforço histórico aqui para os dentistas que estão me ouvindo. O atual currículo
que a odontologia, que o MEC tem, o que nós seguimos hoje, todas as faculdades do Brasil, foi elaborado em 1981. Eu que escrevi. Eu era da comissão do MEC. Tem 40 anos, 41 anos, e até hoje não mudaram. É o mesmo currículo, a mesma estrutura. Não tem geriatria, não tem política pública, não tem harmonização facial, não tem nada. O dentista sai hoje da faculdade, por 4 anos, quer dizer, com um currículo que não acompanhou a evolução da odontologia nos últimos 40 anos. Então, hoje nós temos essas modernas técnicas de confecção de facetas, de lente de contato, cirurgias ortognáticas, implante, tudo isso que tá no currículo, não tem no currículo antigo. Porque ninguém, nem MEC, nem Conselho Federal, nem a ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, ninguém nunca mexeu no currículo. O que tem por trás disso? Que ninguém quer reformar ensino, que ninguém quer reformar currículo. Agora, por que aconteceu isso? De 1933 para cá, nós fomos cada vez mais solapando. Viramos capachildo, né, do médico. Sim. Porque o médico também, erradamente, os médicos pensam que a medicina é deles. E não é. Medicina não é profissão. Medicina é a arte, é uma ciência. Todo profissional de saúde que faz diagnóstico e cura o ser humano, ele pratica medicina. Não é só médico. Medicina não é profissão, é uma ciência. Você não pode separar a boca do corpo humano, a parte facial do corpo humano. Então, eles pensam que medicina é deles, e não é. É igual engenharia. Engenharia você tem engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro arquiteto, você tem tudo. Como você tem na medicina, várias especialidades. E a odontologia é uma das especialidades médicas. Você tem o médico oftalmologista, você tem o médico cardíaco, tem o médico geral, tem o cardiologista, tem tudo isso. Só a odontologia que não é medicina. Então, faz 60 anos que eu estou nessa briga. E nunca estive tão perto de conseguir alguma coisa como agora que nós conseguimos com um deputado federal que tem a cabeça, a mente bem aberta. Ele entendeu quando eu expliquei para ele e ele adotou o projeto. Está lá na Câmara, que é o deputado capitão Augusto, sim, do PL, do Bolsonaro. Então, coitado do Antônio, ele fica aí, né, fazendo esses congressos, tudo. Pô, ninguém reconhece. O trabalho dele é um negócio mundial. O Antônio, o Collor, todos esses que trabalham. Sim. Você viu o que ele estudou, o que ele já foi nos Estados Unidos para se preparar. Chega aqui e não tem reconhecimento. Quando ele pratica uma medicina de alto nível. Só que é na região oral, na respiração e tudo. E não dão valor para isso. Quer dizer, medicina é só quem fez o curso de medicina, o curso de médico, né? Então, olha, eu admiro, eu quero, já que você vai publicar, eu quero me congratular com você, com a Marta, com o doutor Antônio, esse esforço. Vocês nem queiram saber como isso aí está sendo importante para a nossa profissão, para a nossa odontologia. Então, nós precisamos de iniciativas como essa. Sim. Então, em meu nome, como eu acho que o professor mais velho em atividade, em nome da odontologia, eu agradeço tudo que vocês estão fazendo por nós. Tá? Que bom. Obrigado, doutor José Mondelli, pelas suas considerações. Vamos conversar agora com o doutor Gerson Kuller, que é presidente e licenciado da Associação Brasileira de Medicina Orofacial. Doutor Gerson, eu gostaria que o senhor falasse sobre a associação, como que ela surgiu e qual é o objetivo da associação. Perfeito, perfeito. Veja, meu caro e caros ouvintes e espectadores, a
A ABMOF, na verdade, surgiu recentemente, em 2019, mas ela é uma ideia, e o professor Mondelli poderá explicar isso melhor, muito antiga, com quase 50 anos. Lá nos idos de 1974, 74, o professor Mondelli e o professor Fernando Tomasi eram duas figuras, professor Tomasi já in memoriam, que lutaram em 1974 para que se acrescentasse a palavra medicina à odontologia. Todo o mundo lusófono, todos os países de língua portuguesa fizeram isto em 1974 e ficou de fora somente o Brasil. Aliás, é um dos únicos países onde se chama odontologia, né? Que é um nome, odontologia e dentista são nomes, claro que ele tem amplitude, mas ele é restrito no que diz, etimologicamente, ele se refere só a dentes. E, na verdade, a atual odontologia, que já está com um projeto tramitando na Câmara Federal para mudar para a medicina orofacial, ela é muito mais ampla do que apenas dentes. Então, esse nome, odontologia e dentista, as pessoas é interessante porque a população ela esquece que todo dentista é um cirurgião dentista. Só que essa palavra cirurgião fica praticamente à margem. Então, dentista remete a dentes, é óbvio, né? Se eu perguntar para você o que é um dentista, você vai dizer que é alguém que trata de dentes. E isso nos aprisiona, de certa forma, nos aprisiona a dentes, quando, na verdade, odontologia é medicina, né? Tanto que em Portugal e todos os países de língua portuguesa, a odontologia é medicina dentária. Medicina dentária. Eles são médicos, eles têm uma formação mais ampla, 6 anos, exatamente como a proposta agora da medicina orofacial, que surgiu em 2000 ela foi gestada, na verdade, pelo professor Rogério Cavalcanti, que é o líder desta nova ideia, mas ela tem todo o respaldo do professor Mondelli, que já participou há quase 50 anos, né? Em 2024 vai fazer 50 anos que aquela primeira tentativa de acrescentar o nome medicina foi tentada e, infelizmente, não se sabe por quê, o professor Mondelli tem mais detalhes disso, não deu certo no Brasil. Não deu certo no Brasil. Nós já poderíamos ser médicos orofaciais ou médicos odontólogos, ou médicos dentistas, ou médicos estomatologistas há muito, muito, muito tempo. E isso teria trazido uma melhor formação, porque são 6 anos de formação, mais os anos de residência para as especialidades, né? E isso vai beneficiar aos profissionais, à própria classe, mas principalmente à população. Veja, o doutor Antônio Bueno, que é médico também, ele é cirurgião dentista e é médico também, e ele trabalha dentro de um conceito muito abrangente com a filosofia de odontocrônicos dele, né? Uma filosofia que mexe com o ser humano, com o dono dos dentes, como ele costuma dizer. E, na verdade, esta é a filosofia da medicina orofacial, é desviar o foco só dos dentes e ampliá-lo para o todo, tratar o paciente que, obviamente, tem dentes, né? É muito interessante que, quando você conversa com médicos formais ou estudantes de medicina, eles da boca só aprendem a ver a língua e a orofaringe, as amígdalas como é que estão. Eles mesmos confessam que não estudam a boca. Então, é curioso isso, né? Nós estudamos a boca, e mais especificamente os dentes, e eles não estudam a boca. Na verdade, nós temos que estudar a boca no corpo humano como um todo, e eles têm que saber mais também sobre a boca. O fato é que, no mundo todo, a nossa profissão ela é médica por excelência. Eu sempre costumo dizer que, se nós não formos médicos, nós não temos identidade. Porque aí somos o quê? Somos técnicos? Não, não é isso. Nós somos médicos de uma região da face, né?
Tanto que temos especialidades aí, como cirurgia bucomaxilofacial, que abrange o todo, tanto em questões de traumatologia como de cirurgias eletivas. Temos a harmonização orofacial, que nem fala em dentes, veja você, né? Então, como é que essas coisas, elas teoricamente não cabem dentro da palavra odontologia por causa da restritividade dela, e muito menos na palavra dentista, que é mais restrita ainda, né? Então, é uma causa excelente, ela é objeto do projeto de lei 4405 de 2019, já tramitando na Câmara Federal, e certamente dentro de... Nunca se pode precisar esses tempos políticos, né? Porque isso vai depender de política, vai depender de lobbies de medicina, e isso haverá, certamente, não será uma coisa tão pacífica, embora a medicina orofacial não pretenda entrar de forma nenhuma no campo médico geral. Nós simplesmente seremos médicos da região orofacial, né? Não é porque queiramos nos chamar de médicos, não, ninguém precisa disso. É para adequar o nome à modernidade presente já nessa expansão da odontologia e principalmente ao futuro, quando isso vai abranger mais ainda, né? Então, basicamente, é essa a história da Associação Brasileira de Medicina Orofacial. Ela já existe formalmente, ela tem personalidade jurídica, ela encaminhou o projeto para a Câmara Federal, através do professor Mondelli, e já está tramitando lá, já fez vários passos dessa tramitação, né? Basicamente é isso. Nós cremos que isso é irreversível, é irreversível. E os cirurgiões dentistas têm aceitado bem essa ideia do Dr. Tem. Gerson? Há redutos de resistência, há redutos de resistência. Tanto que o Conselho Federal, que já abriu várias pautas para que nós conversássemos com a diretoria deles, a presidência, nós já fomos no ano de 2019 a Brasília, onde participamos de uma reunião em que todos os conselheiros do Brasil, conselheiros regionais, estavam lá, estava a assessoria jurídica, o presidente e sua diretoria, e expusemos a ideia. Então, nós percebemos o seguinte, a ideia, num primeiro momento, não é que ela choque, mas ela dá um impacto, porque o profissional, cirurgião, dentista, que praticamente abdicou da palavra cirurgião e virou só dentista, ele é muito ligado a essa palavra, sabe? Então, tem gente, e há resistências, inclusive em vários conselhos regionais ainda, que dizem que não há necessidade de se mudar isso. Mas essas resistências, devagarzinho, isso nós já temos percebido, elas vão sendo retiradas da frente, porque, na verdade, a ideia beneficia a todos. É um upgrade, né? É um plus na profissão, dá-lhe o verdadeiro nome, que é medicina. Aí eu caio sempre na mesma pergunta. Se não somos médicos, se não somos medicina, não temos identidade, mas somos o quê? Né? Há um fato interessante. Eu fui professor durante 25 anos da Universidade Federal do Paraná e eu perguntava, no 8º período, quando o pessoal já está quase no topo do curso, quase saindo, na primeira aula, embora eu fosse professor de ortodontia e ortopedia facial, eu perguntava o seguinte, a minha primeira palavra aqui é a seguinte, o que é odontologia? Você sabe que em 25 anos não teve um aluno, 40, 80 alunos por ano, multiplica isso por 25, isso dá um número enorme, não tiveram a capacidade de dar uma resposta simples que eu esperava, dizendo para mim, ora, professor, que pergunta é essa? Odontologia é medicina. Não, eles não têm essa visão médica, entende? E isso, com os 6 anos do novo currículo, com as novas residências, com todo o ensinamento médico que as novas turmas de medicina orofacial terão, isso ficará mais ligado à própria pessoa, né? A pessoa vai entender que é médica. É mais ou menos por aí.
é um avanço significativo, não, professor? Sim, 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 sim. E veja, o professor Antônio Bueno, de Goiânia, é um dos precursores disso. Ele está anos à frente já, dentro desta filosofia, né, de medicina orofacial. Então, ficam os cumprimentos a ele pela batalha nessa luta. E ficam aqui os cumprimentos a todo o pessoal da Binof, ex-diretores, ex-presidente, a diretoria atual, e principalmente ao nosso presidente de honra, que é o professor Mondelli, que está, como eu disse, há 50 anos quase nessa batalha. E ele terá a satisfação de ver isso concretizado. Obrigado, Dr. Gerson Kuller, pelas suas considerações. Vamos conversar agora com o Dr. Edson Rosa, que é o presidente em exercício da Associação Brasileira de Medicina Orofacial. Dr. Edson, por que medicina orofacial e não mais odontologia? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, César. Agradeço ao seu convite para estar explanando sobre esse assunto, que é um assunto de muita importância, que a gente deve explorar, né? E a sua pergunta é muito pertinente e é uma pergunta que deve ser respondida de uma forma bem simples, bem simplificada, para que não só os profissionais que não estão, digamos que inteirados com esse movimento entendam, bem como toda a população, né? Por que medicina orofacial ao invés de odontologia? Bom, aí a gente já começa explanando qual é a origem dos nomes. Se odontologia remete a estudo dos dentes, que odontos é dente, logia é estudo, então odontologia, estudo dos dentes, então odontologia seria relativo a atribuições do profissional no elemento dentário, estritamente. Isso não acontece, isso não é uma verdade. O cirurgião dentista, ele não é um profissional que só atua nos dentes isoladamente e mais em nenhuma parte do corpo. E mesmo que fosse somente um profissional que atuasse somente em estruturas dentárias ou região bucal, ele estaria oficialmente exercendo uma medicina dentária, né? Afinal de contas, o dente está dentro de uma boca que está dentro de um indivíduo. Então, se assim fosse, de acordo com a nossa legislação, ainda assim caberia uma atualização da nomenclatura, porque odontologia dá a entender que é uma arte dentária, que é um trabalho mais técnico, né? Fato esse que não é uma verdade no nosso país. Então, a odontologia, ela tem uma prerrogativa de acordo com a Lei Federal 5.081 de 66, médica nas suas atribuições. O profissional, ele tem uma atribuição e uma responsabilidade médica. Tá? Em direito médico, que é uma área que eu também sou especialista, a gente estuda bastante, não existe erro odontológico quando o profissional comete algum erro. O profissional da odontologia que cometeu um erro, seja lá qual for, né, a forma desse erro, né, a finalidade desse erro, o tipo desse erro, a tipificação, né, do erro, ele responde por erro médico e não por erro odontológico. Então, resumindo, odontologia simboliza estudo dos dentes. Isso não é uma atribuição somente do profissional cirurgião dentista. O profissional cirurgião dentista, ele atua em regiões da face, até porque existem especialidades, como, por exemplo, a cirurgia bucomaxilofacial, que é uma especialidade de caráter médico dentro da odontologia, uma especialidade que pertence à odontologia, mas ela tem um caráter de atuação médico. Trabalha com grandes profissionais com um conhecimento muito apurado, que faz cirurgias complexas. E também existem outras áreas que atuam fora da cavidade oral. Mas, legalmente falando, a odontologia, ela tem um conjunto de leis legislativo
que dá a ela uma atribuição médica. O profissional tem uma atribuição médica no seu exercício profissional. Por exemplo, ele pode ser um cirurgião, né? E não existe cirurgião que não seja médico, tá? Ele pode pedir exames, seja lá qual for a finalidade desse exame. Ele pode prescrever medicamentos, e todos os medicamentos ele pode prescrever, se assim ele entender, porque ele responde pela prescrição. A responsabilidade do profissional, ela é totalmente inerente ao seu ato profissional, né? Além disso, ele também pode emitir atestados, ele também pode internar os pacientes. Então, o cirurgião dentista, ele é um médico da região orofacial. Se ele é um médico da região orofacial, então o termo correto para que todos entendam qual é a atribuição desse profissional é medicina orofacial, tá? E não odontologia. Até porque odontologia confunde as pessoas, né? Como que você vai, de repente, fazer um trabalho de harmonização, que hoje é uma área, uma especialidade da odontologia, né? Sendo que a nomenclatura desse profissional é de dentista, né? Na verdade, o dentista não existe, né? Ele é cirurgião dentista, mas o apelido que foi gerado é um apelido que dificulta muito o entendimento do que é a profissão. Então, mais uma vez, a resposta, né, a sua pergunta é essa. O profissional legalmente tem um conjunto legislativo que compete a ele ter a nomenclatura médica dentro da sua área de atuação. Talvez você tenha uma pergunta a me fazer relativo a questões médicas, se isso não teria algum impacto sobre os médicos, se não teria que fazer algum tipo de adaptação, algo relativo a isso. Na verdade, não. Na verdade, o profissional da odontologia seria um médico orofacial. Ele não é um médico somente, né? Mas ele não estudou medicina. Como que ele vai ser considerado médico? Na verdade, ele não estudou medicina, ele estudou medicina orofacial, que é a odontologia, né? A odontologia é uma profissão médica autônoma. Obrigado, doutora Edson Rosa, pelas suas palavras. Vamos conversar agora com a doutora Joana Batista Oliveira Lopes. Ela é presidente da Federação Nacional dos Odontologistas. E gostaríamos de saber, doutora Joana, como está o processo do projeto-lei que tramita no Congresso, o projeto 4405, que tem por objetivo mudar a denominação odontologia para medicina orofacial e cirurgião dentista para médico orofacial. O projeto de lei da medicina orofacial é de autoria do deputado Capitão Augusto. E ele vem adequar o nome, a responsabilidade do cirurgião dentista prevista na própria lei que regulamenta a profissão, que é o artigo 6º da Lei 5081 de 1966. O cirurgião dentista é responsável, é o cirurgião dentista que faz a prótese bucomaxilofacial de face, de olho, de orelha, de nariz. É o cirurgião bucomaxilofacial que trata das traumatologias. Ele solicita exames complementares de sangue, de radiológico, é radiologista, conclui o curso já sendo anestesiologista, e esse nome vai dar esclarecimento à população que o cirurgião dentista não cuida só de dente, ele cuida do dono do dente, ele cuida da saúde. Nós não queremos, com esse projeto, intervir dentro da profissão da medicina que já é regulamentada. Nós queremos apenas adequar o nome naquilo que nós já estamos autorizados a fazer por lei. A odontologia avançou muito, tecnicamente, cientificamente, e precisa dessa mudança. Então, é preciso que o Congresso Nacional entenda dessa responsabilidade que nós temos lá na ponta
dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da saúde suplementar, dentro dos nossos consultórios particulares, e veja a importância, que é muito mais importante para a população do que para o próprio cirurgião dentista, porque não vai mudar em nada a sua atuação dentro dos procedimentos daquilo que ele, como eu já disse, está regulamentado na nossa lei e na própria Constituição Federal, né, que disciplina a legalidade das profissões. E a senhora tem visto assim uma aceitação da classe com relação a esse projeto? Claro, os cirurgiões dentistas querem essa mudança e é preciso que isso aconteça. Porque, por exemplo, na Europa, em Portugal, é medicina dental. Eu nunca vi um cirurgião que não fosse médico. O nosso nome da nossa profissão começa como cirurgião. Então, a medicina é uma ciência. É uma ciência. Nós temos hoje biomédico, nós temos os médicos e os médicos veterinários. Nós temos dentro da engenharia 39 engenharias e nenhuma interfere na outra. O corpo humano é um só. O sangue que circula no pé é o mesmo que circula na cabeça. Nós cuidamos especificamente de uma área de atuação do corpo humano, mas isso não está separado das demais questões. Quando eu atendo o paciente para fazer uma cirurgia da cavidade oral, eu tenho que saber o risco cirúrgico, solicitar os exames de sangue necessários para saber se esse paciente é diabético, tem problema de cardiopatia, e isso é o quê? Isso é medicina orofacial. Obrigado, doutora Joana, pelas suas explicações. Vamos conversar agora com o doutor Antônio Tavares Bueno Júnior. Ele é diretor científico da Associação Brasileira de Medicina Orofacial. Doutor Antônio, mais do que apenas o reconhecimento da profissão, essa mudança de nome, ela também envolve mudança de ensino com relação à odontologia e à medicina orofacial. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Justamente. Boa noite a todos. Essa luta que já começou muito cedo, né? Em 1950 e pouco já tinha profissionais já trabalhando para mudar dentista, né? Nós não somos dentista. Dentista juridicamente não é nada. O certificado nosso é cirurgião dentista. Mas só que de 1966 houve um levante, foi quando eu entrei na faculdade, era só 3 anos a faculdade. E com esse levante, com esse estudo, com a luta, né, desses profissionais, conseguiram passar para a faculdade para 4 anos, mas continuou a odontologia. Só que a odontologia é uma especialidade das ciências médicas. A medicina é uma especialidade das ciências médicas. O pediatra, por exemplo, é um especialista das ciências médicas. Médico não é aquele que faz medicina, né? Tem o biomédico, tem vários. Imagina na engenharia, o tipo de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de construção, civil, naval. Quer dizer, não tem briga na engenharia. Não sei por que na medicina está ouvindo esse processo, porque a odontologia trabalha com cabeça e pescoço. Qualquer coisa que eu, como cirurgião dentista, né, ou médico orofacial, se eu der uma anestesia na boca para um tratamento de dente, vai afetar o corpo inteiro. Qualquer medicamento que eu usar para um paciente meu é para o corpo dele. Então, não tem diferença entre a medicina, quer dizer, não existe remédio só para o dente, dá uma anestesia só no dente, é o dentista, né? O cirurgião dentista. Então, na realidade, já vem essa luta de muito tempo, e agora, desses últimos 4, 5 anos, um grupo de profissionais do qual a gente faz parte, nós fazemos parte, que o professor Mondelli é o nosso honrado presidente de honra, né, como a gente diz, está junto a essa luta, para nós passarmos a ter médicos orofaciais, porque trabalhamos com cirurgias, com toda a parte de estética, né? E a parte importante do nosso trabalho, que é a saúde do paciente.
eu falo, e tenho um livro escrito, inclusive, trabalhamos com o dono do dente, que é a parte mais importante. Não existe saúde do dente, né? Saúde da boca. Você tem saúde do dono do dente. Então, na realidade, o que significa a mudança desse nome, que já tem uma PL, um projeto de lei, né, no Senado, 4405, que já está já há 3 anos já tramitando no Congresso, para que o Congresso dê o aval para a mudança de odontologia para médicos orofaciais. E isso vai dar uma condição de nome correto. Quantos cirurgiões dentistas trabalham em hospitais? O paciente do médico, entre aspas, né, do médico pediatra, do médico neurologista, é o mesmo do cirurgião dentista. Então, nós temos, por exemplo, no nosso congresso agora, o médico orofacial vai trabalhar com o respirador bucal, que é um problema de saúde grave mundial, porque o respirador bucal não só tem determinados tipos de patologias, mas ele é um respirador bucal, por exemplo, ronquiapneia, tem 3 patologias graves: hipertensão, diabetes tipo 2, infarto do miocárdio. A cada 100 pessoas com ronquiapneia, 38 vão ter uma dessas patologias graves, que pode levar à morte. Então, nós não estamos trabalhando com dente. Então, acabou a época, eu falo que século XX foi a época do cirurgião dentista. Século XXI é a época, já estamos trabalhando com médicos orofaciais, para fazer com que as pessoas mantenham sua saúde e não somente fiquem com a medicina curativa. Porque nós temos 2 medicinas, eu estou estendendo um pouco mais, César, mas existem 2 medicinas, a medicina curativa e a medicina orofacial. A curativa é aquela que todo mundo sabe, vai para o hospital, atende cirurgias e tal, medicamentos. E a cirurgia orofacial é aquela que trabalha com cabeça e pescoço. Só para ter uma ideia, na área do pescoço, é uma área responsável para você falar, para você respirar, para você deglutir e mastigar. São 4 funções sine qua non à vida. Agora, eu só vou trabalhar nessa região aqui quando ficar doente? Não, eu preciso mantê-la, né, com o ocioide, com todo o processo da glote, da epiglote funcionando adequadamente para que eu obtenha a minha saúde, mantenha a minha saúde. E esse trabalho faz parte do cirurgião dentista e ou médico orofacial. O cirurgião dentista vai mudar a nomenclatura. E daí para frente, logicamente, o ensino da odontologia vai ser, ou da medicina orofacial, vai ser diferenciado. Uma medicina orofacial de 6 anos, com residência, né? uma grade de ensino específico para a odontologia ou para a medicina orofacial do século XXI, trabalhar com o dono do dente. Um exemplo simples, uma enxaqueca, por exemplo. Depende da odontologia. A medicina passa medicamento. Mas uma falta de oclusão, uma deglução atípica, ou mesmo respirador bucal, pode ter enxaqueca, pode ter dores de cabeça. E não é um simples aparelho que coloca, eu tenho que tratar do dono do dente. E todos os medicamentos, por lei, todos os medicamentos que o médico usa, o cirurgião dentista também tem o direito de usar, porque ele trabalha com o mesmo paciente. Tem leis, tem regras. Você já viu uma bula de um medicamento. Lá no final, tem lá, procure o seu médico e o seu cirurgião dentista. Não é verdade? Então, quer dizer, nós já temos leis, até eu não lembro da lei agora, mas nós já temos leis e trabalha o mesmo paciente. Trabalhamos normalmente. Então, a medicina, por muito tempo, ficou restrita a um grupo de profissionais das ciências médicas e o restante ficou, né, na sobrecarga, como diz, né, de lado dos médicos. Não é. Somos médicos orofaciais, de fato, porque nós já estamos trabalhando com a medicina orofacial. Falta juridicamente.